Olá, queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos para louvar e bendizer o seu nome, glorificar o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A você que está nos ouvindo agora, assistindo essa mensagem e faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê aí o início de semana, o meio de semana, um final de semana abençoado no Senhor, debaixo da graça, da proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim que se suceda na tua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E você que ainda não faz parte, mas está assistindo nosso vídeo pela primeira vez, olha, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você pode ficar à vontade, são mais de 300 mensagens já gravadas, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então as portas estão abertas, o convite já está feito. Se você quiser participar, se inscreva aí no nosso canal, que será uma honra ter você conosco, tá bom? E não esqueça de dar o seu like aí, o seu gostei ou não gostei na plataforma, no vídeo, né, que aí mais tempo na plataforma se outras pessoas podem assistir, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor, Gênesis capítulo 33, o verso 1 e 2, diz assim, ó: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Lia e seus filhos, depois Raquel com José por último. Olha só que interessante essa palavra último, né? Último. E como Jacó distribuiu as suas famílias, ele colocou, né, Raquel e José por último, né? E o que significa esse estar por último, né? Na nossa sociedade, essa questão de estar em último assim, é muito intrigante, né? Muitas pessoas não sabem lidar com isso, muitas pessoas sentem-se frustradas, né? Reagem de várias outras maneiras, às vezes até agressivamente, porque estão nesse patamar, às vezes se encontram por alguma situação que ocorre, alguma coisa que acontece, uma seleção, uma coisa de emprego, alguma coisa que acontece, essa pessoa é classificada como último, ela fica muitíssimo triste e, sabe, fica numa situação meio que angustiante. Mas o que é o estar ou significar por último dentro dessa perspectiva bíblica? O que Deus ele deixa José por último e faz com que Jacó, seu pai, o instrua para que Raquel e José estejam lá em último? E o que é estar em último? Bom, segundo a Bíblia, estar em último não significa ser o último, não significa derrota, não significa que acabou tudo ou que seja o caos, né? Estar em último significa, para Deus e para essa situação aqui que nós estamos tomando como exemplo, proteção. Proteção. Porque que ele teve cuidado com seus filhos, teve Raquel, Lia, as duas servas, seus filhos todos, mas ele colocou Raquel e José por último, como forma de protegê-los. Então, se você está se sentindo em último, seja qual for a situação que tenha gerado na tua vida, ou seja qual for a situação que você está passando, se acalme. Se você está em último, é porque Deus está te protegendo. Deus lançou sobre você a sua proteção e algo ele vai fazer, mas ele precisa te proteger nesse momento. E o estar último é o estado de proteção que Deus está provendo para ti, está fazendo prover na tua vida nessa hora. A outra coisa por que essa questão do último? Porque Raquel e Jacó, eles eram mais amados pelo esposo e pelo pai, né? O pai, no caso de José. Então, Jacó amava Raquel, e amava José também. Então, essas duas situações
são assim fervilhantes, fortes, né? Para que ele pudesse protegê-los, para que eles pudessem guardá-los, para que ele pudesse não deixar que nada acontecesse com eles, se fosse o caso naquela situação. Eles seriam os últimos a serem atingidos, ou até com uma intenção de escapar, de sair dali daquela situação. Então, o que acontece? Deus, se ele te deixa em último, ou se você está em último por alguma situação, ele está te protegendo. Depois é porque ele te ama. Você pô, pastor, é absurdo. Se Deus me amasse, ele não me deixava em último. Não, você está em último exatamente porque Deus te ama. Porque ele tem um amor muito grande para você. Ele sabe aonde você vai chegar, ele sabe aonde você quer chegar. Mas ele te ama e ele está fazendo com que as coisas venham acontecer não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade dele. Por isso ele guarda, ele protege, ele ama os seus filhos, né? Deus ama os seus filhos, ele protege, ele guarda. Então ele está te protegendo, mesmo em último, você está sendo protegido pela mão do Senhor. Uma outra coisa que é interessante é enxergar a nossa realidade, né? Como eu falei antes, a nossa realidade é que ser último é ser caos, ser pessimista, ser acabou tudo, simplesmente não dá mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais como fazer, não tem mais como agir, esgotou-se todas as coisas, é assim que pensa. Então, Deus ele vai quebrar esse paradigma de que está em último é tudo acabado. Então, o Deus que nós servimos é aquele que quebra o paradigma da nossa própria, do nosso próprio pensar ou perceber a realidade. Por quê? Porque se para nós estar em último é o caos, para Deus estar em último é ser o primeiro, para Deus estar em último é ter proteção, para Deus estar em último é ser amado, ser querido, né, pelo Senhor dos Exércitos. Então ele vem, né, fazer com que a gente mude essa forma de perceber o mundo à nossa volta, né? Perceber quem somos, o que somos, né? Perceber o mundo que está à nossa volta e como esse mundo ele nos rodeia, como ele se apresenta diante de nós e como nós devemos estar diante dele. Então, essa forma é o paradigma que Deus está quebrando, que é a fórmula que a forma que a gente visualiza ou percebe que dá a ideia de causa e de final, né? E uma outra coisa, quando a gente percebe que está em último, a gente tem aquele sentimento de angústia, de medo, de desespero, de agressividade, que eu também citei logo no início, né? Por quê? Porque nós estamos em último, a gente reage diante dessa situação, a gente se manifesta de tal forma, se comporta de tal forma diante dessa situação. Por quê? Porque estamos em último, e para nós, como eu falei, é a beira do abismo, é o caos total, é o final de tudo. Então eu quero te dizer hoje, olha só, você está em último, você está sob a proteção de Deus. Você está em último, você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Você está em último, para você enxergar a realidade, que a tua realidade não é essa que você acha, que você pensa que é, mas a tua realidade é uma outra que Deus está querendo te mostrar, está querendo te dizer, está querendo fazer, né? E também, né, essa situação pode gerar em ti medo, angústia, sofrimento, caos, agressividade. Deus está no controle de todas as coisas. Se você olha a trajetória de José, né, ali como último, foi vendido, depois foi esquecido ali como último por aqueles dois homens lá no cárcere, né? Depois, no final, sofreu todas aquelas situações, ele vai para o cargo de governador. Depois de Faraó, José é quem exercia todo o poder ali, diante daquela situação, daquele momento que Deus o colocou. Então, prepare-se, porque é necessário que você estivesse em último para poder chegar até onde Deus quer que você chegue, até onde Deus quer te levar. E são coisas profundas, são coisas espirituais, são coisas maravilhosas que Deus vai te colocar. Mas é necessário partir dessa premissa de que ser o último não significa o caos.
tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, Deus te dê uma segunda-feira abençoada, guardada e protegida pela mão do Todo-Poderoso. Amém.